Então, questão 181 do livro 3. A corrida para o ouro fundará cidades, lastreará um novo ciclo de colonização que será erguido, porém, sobre a cobiça, a opressão, a barbárie. É a hora de a poesia dizer: 1000 galerias desabam, 1000 homens ficam sepultos, 1000 intrigas, 1000 enredos, prendem culpados e justos, já ninguém dorme tranquilo, que a noite é um mundo de susto. A história vai correndo e há quem conte, se é historiador da máquina econômica, quanto ouro foi arrancado aos socavões de Vila Rica, quanto chegou ao reino, quanto passou às mãos dos mercantes da astuta Inglaterra. A lírica, porém, pede momentos de contemplação e pode focalizar o caso de uma donzela assassinada por um pai que sofre vê-la enamorada de um jovem de condição desigual. E de ouro é feito o punhal, arma do crime. Adaptado de Adolfo Bossi, Céu e Inferno, Duas Cidades. Aí diz, dentre os fatores que contribuíram para que o ouro brasileiro passasse às mãos dos mercantes da astuta Inglaterra, pode-se citar. Qual foi a dúvida dessa, da 181, do livro 3? Cadê? Qual foi a dúvida da 181? Gente, independente dos itens, o que é que fez com que o ouro saído da região das Minas fosse parar nas mãos da Inglaterra? A dependência econômica de Portugal em relação aos ingleses. Dependência essa que tinha aumentado muito de tamanho devido a quê? Ao Tratado de Methuen, também chamado de Tratado de Panos e Vinhos, no início do século XVIII, onde Portugal deveria comprar os tecidos da Inglaterra e a Inglaterra os vinhos de Portugal. Isso criou uma relação econômica desproporcional e o forte endividamento da coroa portuguesa. Meu Deus, quanta fala é essa de vocês? 181, então. Cadê? Alguma dúvida na 181? Quais são os itens que vocês têm dúvidas nessa? 181, isso. 181. Me foi pedido ontem. 180, 181, 182, 185, 187. Não é isso? Qual foi a dúvida na 181? Está falando desse destino de grande parte do ouro brasileiro para a Inglaterra. O item diz, o Tratado de Lisboa, que regulamentou as relações econômicas bilaterais entre Portugal e Inglaterra, conferindo exclusividade aos mercadores ingleses na exportação de produtos manufaturados às colônias portuguesas. Qual foi sua dúvida nessa? Portugal e Inglaterra conferindo exclusividade aos mercadores ingleses na exportação de produtos manufaturados às colônias portuguesas. Veja, isso não dependeu de um tratado específico. Na verdade, esse cenário estava diretamente ligado ao pacto colonial. Vocês sabem que na lógica do pacto colonial, a colônia ela era obrigada a desenvolver comércio com quem? Com sua metrópole ou com nações autorizadas pela metrópole ou com nações autorizadas pela metrópole. Em tudo que Portugal já tinha um nível de dependência muito grande em relação à Inglaterra, isso viabilizou para que a Inglaterra, em tudo que se tornou a primeira nação industrializada do mundo, utilizasse Portugal e as nações submissas a Portugal, como era o caso da colônia brasileira, como receptadoras de quê? Desses produtos manufaturados ingleses. Certinho? Então, não dependia de um tratado específico. Esse escoamento de produtos manufaturados, mesmo antes da Revolução Industrial, já vinha desde a expulsão dos holandeses do Brasil e a assinatura da Paz de Haia, onde Portugal aceitou pagar as indenizações aos holandeses em troca dos holandeses libertarem as praças de escravos na costa da África que haviam sido tomadas. Tranquilo? Mais alguma dúvida nessa questão 181? Os outros itens, endividamento português em relação à Inglaterra, país que financiou o capital necessário para a instalação das linhas férreas no século XIX, já disse para vocês. C de casa, tratado de panos e vinhos, ao estipular que produtos de alto valor no mercado e bastante consumidos na colônia, como os tecidos ingleses e os vinhos portugueses deveriam ser pagos exclusivamente em barras de ouro, né? Não, e não eram tão consumidos assim, mesmo porque havia uma restrição de recursos dentro da colônia. A letra B, a hegemonia inglesa em matéria de prospecção, extração, fundição, lapidação de minério, que tornou Portugal dependente dessa tecnologia, principalmente com a escassez de ouro de superfície, nada a ver. Letra A, o Tratado de Methuen, acordo comercial entre Portugal e Inglaterra, que implicava em facilidades alfandegárias e teve como consequência a intensificação da dependência econômica portuguesa. A letra A está melhor, nessa 181.
Certinho? 180, alguém pediu a 180, ela estava aqui na lista. Ela não tem mais interessados, não, a 180? As facilidades alfandegárias no sentido de quê, Darlison? No sentido de que, a partir do momento que a dependência econômica portuguesa em relação à Inglaterra crescia, aumentava o quê? O afrouxamento, né, das regras para que a Inglaterra pudesse atuar não só nos portos portugueses, como nos portos das colônias portuguesas. Uma coisa estava diretamente relacionada à outra. Tu pediu a 180 Lucas. A 180 foi sua, Lucas? Foi? A 180 diz assim: eis que uma revolução, proclamando um governo absolutamente independente da sujeição à cor do Rio de Janeiro, rebentou em Pernambuco em março de 1817, que a gente deu aula passada. É um assunto para o nosso ânimo tão pouco simpático que, se nos fora permitido colocar sobre ele um véu, o deixaríamos fora do quadro que nos propusemos tratar. Van Hagen, História do Brasil, 1854. Você vê que é um fragmento de texto do século XIX. O Van Hagen é um cronista famoso do Brasil no século XIX, na época do governo de Dom Pedro II. Aí diz: o trecho trata da Revolução Pernambucana de 1817. Com relação a esse acontecimento, é possível afirmar que os insurgentes... Qual foi a dúvida de vocês nessa? Na 180? B? B de bola na 180? B de bola? A B de bola diz assim: o enunciado diz: o trecho trata da Revolução Pernambucana de 17. Com relação a esse acontecimento, é possível afirmar que os insurgentes, B de bola, contaram com a ativa participação de homens negros, pondo em risco a manutenção da escravidão na região. Essa participação foi reduzidíssima, limitada à participação de populares. Por isso que a temática da abolição da escravatura na Revolução Pernambucana de 1817 ficou muito apagada. Quando é que essa temática ganha uma proeminência maior? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 anos depois, em 1824, já no governo de Dom Pedro I, quando vai ter uma outra revolta em Pernambuco, a chamada Confederação do Equador. E aí, na Confederação do Equador, qual era o plano? Permitir uma maior participação de populares, justamente para que houvesse uma consistência maior do movimento, porque acreditava-se que assim não seria tão fácil deter a rebelião como tinha sido em 17 pelas tropas enviadas pelo governo de Dom João VI a partir do Rio de Janeiro, sob o comando do almirante Rodrigo Lobo. Certinho? Então, essa participação de homens negros, essa participação de populares como um todo, ela foi muito restrita. Você tem uma participação mais enfaticamente de setores elitizados, no sentido de magistrados, senhores de terras, né? Alguns casos de escritores, alguns casos de grandes comerciantes e clérigos. Certinho? A B não está tão boa, não. Mais alguma opção nessa questão 180, além da B de bola? Ou os outros itens vocês entenderam todos? Na 180. Hein? 180. Mais algum item? Que a letra A diz: pretendiam a separação de Pernambuco do restante do reino, impondo a expulsão dos portugueses desse território. A preocupação de expulsão com portugueses foi na Revolução Praieira de 1848 e 1849, quando havia um grande número de portugueses controlando não só o comércio varejista, quanto o comércio atacadista. Isso já tinha se passado várias décadas que o Brasil tinha ficado independente de Portugal. Certo? Pretendia a separação de Pernambuco do restante do reino. Na verdade, o plano era de criação de uma república federativa que incluiria não só Pernambuco, mas também Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Certo? A C de casa diz: dominaram Pernambuco e o norte da colônia, decretando o fim dos privilégios da Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Essa companhia não tem nada a ver com esse período, não. Aqui é século XIX. Essa companhia foi do século XVIII, da época das reformas pombalinas, já não funcionava mais, certo? Dedidado. Propuseram a independência e a república. Essas duas ideias estavam contidas no movimento, bem, até aqui sim, congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares. Tem pessoas das camadas populares? Tem, mas aí entra a contradição em relação à B de bola, que incluiria também esses grupos negros. Essas pessoas das camadas populares estavam em quantidades muito reduzidas. Foi uma pegadinha esse aqui, viu? Não está errado, mas como ele bota pessoas das camadas populares, eu preciso de qual o problema da B?
é porque essas pessoas das camadas populares, elas não têm uma participação tão ativa, é uma participação mais tímida, né? Muito mais simbólica que prática. Pegadinha retada. Letra E, implantar um governo de terror ameaçando o direito dos pequenos proprietários à livre exploração da terra. Você não tem essa ameaça, muito embora uma liderança dos grandes proprietários, o que acabou se tendo um grupo envolvido no movimento numericamente limitado, e isso facilitou as ofensivas do governo joanino. A melhor é a dedo e dado, muito embora tenha essa pegadinha aí. Teve pessoas das camadas populares? Teve, mas em número bem reduzido e com a participação não tão ativa quanto seria necessário. Beleza? Tudo certo aqui na 180? É bem pegadinha essa, tranquilo? Vamos lá. 182, 185, 187. 182, 182. Diz assim: não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo. Duas coisas são necessárias: a revogação do monopólio e a expulsão dos jesuítas. Revogação do monopólio e expulsão dos jesuítas, a fim de se recuperar a mão de obra livre no que diz respeito ao comércio e aos índios. Depois haverá tempo de mandar representantes ao rei e obter a sanção dele. Trecho da declaração de Manuel Beckmann, um dos líderes da revolta de Beckmann, ocorrida no Maranhão nos anos 80 do século XVII. Né? Laura de Melo Souza, História Geral do Brasil, tal. Veja, ele está falando sobre a revolta de Beckmann, a expulsão dos jesuítas, que vocês sabem que foi feita, inclusive antes o quebra-pau com o padre Antônio Vieira, que foi enviado para Portugal à força, mas acabou conseguindo, com seus contatos em Portugal, aprovar, né, o alvará que proibia a escravidão de índios no Maranhão. A coroa portuguesa, supostamente tentando resolver o problema, criou a Companhia de Comércio do Maranhão, que foi uma catástrofe para os maranhenses, certo? Aí diz, revolta de Beckmann, ocorrida no Maranhão nos anos 80 do século XVII. Qual foi a dúvida de vocês nessa questão? B e C? A e B? A, B e C, certo? A, B e C. Diz assim, letra A, o monopólio a que se refere o texto havia sido concedido pela coroa portuguesa à Companhia Geral do Comércio do Maranhão. Repare, olha, não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo. Duas coisas são necessárias: a revogação do monopólio e a expulsão dos jesuítas, a fim de se recuperar a mão de obra livre no que diz respeito ao comércio e aos índios. O que monopólio é esse que ele está falando? A Companhia de Comércio do Maranhão, ela foi criada depois disso. Esse monopólio que está tratando aí era um monopólio que os jesuítas acabavam exercendo, mantendo um grande volume de índios onde? Nas suas missões, nas missões jesuíticas. Não confunda a sequência das coisas. A Companhia de Comércio, ele diz, o monopólio a que se refere o texto havia sido concedido pela coroa portuguesa à Companhia Geral de Comércio do Maranhão. O monopólio que eles estão falando era que os jesuítas exerciam no campo comercial e no campo do uso da mão de obra dos índios nas missões. Muito embora os jesuítas afirmassem que não era uso escravo, mas os colonos questionavam, certo? E alegavam que não tinham mão de obra africana para uso local, então dependiam dos índios, e isso gerava aí os impasses. A Companhia de Comércio do Maranhão ganhou o direito de quê? De comercializar com os colonos maranhenses, a partir do momento que foi proibida a utilização de mão de obra escrava indígena no Maranhão, que não resolveu o problema, a Companhia de Comércio do Maranhão, mesmo tendo esse nome, era monopolizada por comerciantes portugueses. Quais eram os atributos dessa companhia, que a gente viu no domingo? Essa companhia tinha como atributo fazer comércio com os colonos maranhenses, trazer produtos da Europa para revender na região e comprar produtos locais que seriam levados para a Europa. Certo? O que criou aí todo um processo de manipulação dessas atividades, fraudes, que prejudicaram fortemente os colonos maranhenses. Essa companhia iria ganhar depois, certo? A incumbência por parte da coroa portuguesa de quê? De fornecer africanos e não escravos índios. Fornecer africanos para os maranhenses. Lembram que a regra era pelo menos 500 por ano, mas eu disse para vocês que na prática não forneceu porcaria nenhuma, o que impulsionou a revolta. Aí diz, a expressão recuperar a mão de obra livre, utilizada por Beckmann, demonstra que os revoltosos estavam comprometidos com a luta pela institucionalização do trabalho livre e assalariado no Maranhão. Veja, há dúvidas em relação a isso, mas era o que eles diziam. Eles diziam que queriam usar a mão de obra escrava dos índios, mas pediam uma intervenção da coroa portuguesa para a coroa portuguesa disponibilizar a mão de obra. Agora veja, mas isso é questionável, mas vamos lá, diz assim, olha, cadê o trecho?
Não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo. Duas coisas são necessárias: a revogação do monopólio e a expulsão dos jesuítas, a fim de se recuperar a mão de obra livre no que diz respeito ao comércio e aos índios. Ao comércio e aos índios. Depois haverá tempo de mandar representantes ao rei e obter a sanção dele, porque na verdade os colonos maranhenses, eles sugeriam o quê? Eles queriam usar a mão de obra escrava dos índios, mas eles alegavam que caso a coroa portuguesa tivesse uma proposta de incentivo a outra forma de trabalho, por exemplo, mão de obra livre, assalariada, tudo bem, desde que essa mão de obra fosse disponibilizada. Aí a coroa portuguesa vai dizer, não, a gente vai dar uma solução melhor, a gente vai continuar com a ênfase na mão de obra escrava, mas escravidão de africanos, certo? Aí a letra B parte para uma curiosidade. Ela diz que essa expressão, recuperar a mão de obra livre, entre aspas, utilizada por Beckman, demonstra que os revoltosos estavam comprometidos com a luta pela institucionalização do trabalho livre e assalariado do Maranhão, pelo menos discursivamente. Só que na prática você sabe que não teve nada disso, nem mesmo por parte dos colonos, certo? Dessas duas, a B ainda é melhor. A A não tem a menor condição. A C diz assim... A C diz, o desejo de expulsar os jesuítas decorria da oposição, que a Companhia de Jesus fazia à escravização dos índios do Maranhão. O desejo de expulsar os jesuítas decorria da oposição que a Companhia de Jesus fazia à escravização dos índios do Maranhão. Entendi. Espera aí, só um instante. Aí, a D, vocês não tiveram dúvida, não? A revolta de Beckman demonstra que os colonizadores estavam em desacordo com as diretrizes administrativas da coroa portuguesa para o Maranhão. Demonstra que os colonizadores estavam em desacordo com as diretrizes da coroa, não. Tanto não estavam em desacordo que eles decidiram fazer o quê? Ir até Portugal para mostrar que estavam do lado da coroa portuguesa, o que queriam apenas era uma regulamentação dessa questão das atividades de trabalho. Certinho? Uma regulamentação dessas atividades. E aí a Companhia Geral de Comércio do Maranhão, criada pela coroa portuguesa, a Companhia Geral de Comércio do Maranhão, criada pela coroa portuguesa, tinha entre suas atribuições vender escravos africanos a Companhia Geral de Comércio do Maranhão, criada pela coroa portuguesa, tinha entre suas atribuições vender escravos africanos aos colonizadores do Maranhão. É confusa essa questão, mas vamos lá, vamos destrinchar essa infeliz. Entendi. Vamos lá. Bora lá. Aí o Darlison diz assim, eu eliminei essa, achei contraditório. Quererem escravizar indígenas e a institucionalização do trabalho livre e assalariado. Beleza. Aí B, B e C. Tá. É confusa mesmo essa questão, mas vamos destrinchar ela. Repare. O que foi que a gente eliminou logo de cara? D de dado, a gente eliminou logo de cara. E A. D e A. Beleza? Aí tem B, C e E. B, C e E. Vamos lá? Qual é o problema da letra E? Qual é o problema da letra E? Hein? O que é que vocês me sugerem em relação à letra E? Ele traz o enunciado, aqui uma das dificuldades é a ausência de uma pergunta especificamente, né? Ele dá o texto e aparentemente é para você se guiar pelo texto. Aí, pelo texto, o que é que ele está dizendo? Não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo. Duas coisas são necessárias: a revogação do monopólio e a expulsão dos jesuítas. O monopólio que os jesuítas exerciam, principalmente sobre grupos indígenas, muito embora alegasse que não havia uso de mão de obra escrava desses índios, a fim de se recuperar a mão de obra livre. A mão de obra livre é a alegação do texto. Você vê que ele não diz nada muito específico sobre o que ele quer. Ele não diz nada muito específico sobre o que ele quer. Então, você deduz que o animal que fez essa questão, ele quer que você siga pelo texto. Diga se não é, porque ele não direciona. Aí o texto diz, a fim de se recuperar, a grifa aí, a mão de obra livre, no que diz respeito ao comércio e ao rei, e obter a sanção dele.
trecho da declaração de Manuel Beckmann, um dos líderes da revolta de Beckmann, ocorrida no Maranhão nos anos 80 do século XVII. Então, veja, repare. O fragmento de texto que ele bota aqui é super tendencioso. Por quê? É o fragmento de uma declaração que o Manuel Beckmann fez. Então, vocês acham que ele, como líder do movimento, ele ia dizer: alô, eu estou querendo aqui escravizar a galera que está por essas bandas. Então, você vê que é tendencioso. Agora, quem fez a questão devia ter dado um direcionamento, porque ficou solto. Aí você supõe que ele quer que você use o quê como referência? O texto. O texto. Aí, onde é que entra o problema da letra E? Quando ele diz: a Companhia Geral do Comércio do Maranhão, criada pela coroa portuguesa, tem entre suas atribuições vender escravos africanos aos colonizadores do Maranhão. Esse item, ele está errado, independente do fragmento de texto. A Companhia de Comércio ela foi criada para vender escravos africanos para os colonos do Maranhão. Foi? Foi ou não foi? Foi. Só que o texto não dá nenhum indicativo que esteja falando disso. O texto está falando de uma proposta do Beckmann. Não é isso? A proposta do Beckmann era justamente o quê? Extinguir essa companhia. Então, na verdade, a família Beckmann, um dos impulsos era pedir, por misericórdia, que a coroa portuguesa extinguisse essa companhia. Então, a companhia criada pela coroa portuguesa tinha entre suas atribuições, certo? Tinha. Mas se há um trecho da declaração de Manuel Beckmann, e ele foi um dos principais líderes, o que é que teria a ver? Só se estivesse pedindo o quê? O cancelamento dessa companhia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É um pouco de viagem de quem fez a questão, mas se ele não está dizendo nada, é certo que você tem que tomar como referência o texto. Por isso que não dá para você levar em conta ele. Muito embora a Companhia de Comércio do Maranhão tenha tido essa atribuição. Mas você tem um fragmento de texto de um líder do movimento, certo? Que, na verdade, queria a extinção dessa companhia. Não o outro que está na vasilhinha atrás desse, uma vasilhinha transparente. Tá atrás desse. Vocês estão entendendo o raciocínio? É bem maluca essa. É bem maluca, porque ele não diz nada, ele só bota o enunciado. A única dica que ele dá pra gente é que é um trecho da declaração de Manuel Beckmann. Então, se é de Manuel Beckmann, primeiro, não queria o retorno dos jesuítas para o Maranhão porque consideravam os jesuítas um atrapalho. Não queria que se mantivesse nenhum tipo de monopólio em relação à mão de obra nas mãos dos jesuítas. Terceiro, não queria a continuidade da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, porque considerava que essa companhia só trouxe prejuízos, atrasos de vida para os colonos maranhenses. Fechou aí, né? Então, por isso que a letra A não dá. Ou a letra E. Aí nós tiramos a A, não foi? Qual foi a outra que deu para tirar de cara? A D de dado. Agora a B e a C. Onde é que está o rolo entre a B e a C? Veja, se o cabra não lhe diz nada e ele coloca um fragmento de texto no anunciado, ele lhe dá uma dica de quem é o autor, você tem que se guiar por isso. Você tem que se guiar por isso. Então, entre B e C, qual o critério que nós utilizaríamos aqui de escolha? Manuel Beckmann, um trecho de uma declaração feita por ele. A C diz: o desejo de expulsar os jesuítas decorria da oposição que a Companhia de Jesus fazia à escravização dos índios do Maranhão. Ou a expressão recuperar a mão de obra livre utilizada por Beckmann demonstra que os revoltosos estavam comprometidos com a luta pela institucionalização do trabalho livre e assalariado no Maranhão. Veja, olha, isso é uma curiosidade. Na verdade, a polêmica central era usar ou não usar a mão de obra escrava dos índios. Mas o Manuel Beckmann, ele foi Manuel Beckmann, o Tomás Beckmann e o Jorge Sampaio, eles se articularam para quê? Para mostrar à coroa portuguesa que não queriam romper com Portugal e que queriam o melhor possível para o Maranhão. Então, eles chegam discursivamente a falar de mão de obra livre, de ida de mais colonos, só que, na verdade, isso foi totalmente utópico, isso ficou no campo da teoria. Mas, quando ele fala aqui de mão de obra livre, é o que a gente supõe, um compromisso nessa direção, que ficou no campo da utopia. Agora, e a letra C, o desejo de expulsar os jesuítas? Não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo.
Duas coisas são necessárias: a revogação do monopólio e a expulsão dos jesuítas a fim de se recuperar a mão de obra livre, no que diz respeito ao comércio e aos índios, porque ele está dizendo mão de obra livre, no que diz respeito ao comércio e aos índios, porque o Manuel Beckmann alegava o quê? Que os índios estavam sendo escravizados pelos jesuítas, nas missões jesuíticas, tanto desenvolvendo agricultura quanto produção artesanal, muito embora os jesuítas negassem. E aí? Tem um detalhe aqui que eu acho que vocês estão esquecidos. Quando diz assim, ó, o desejo de expulsar os jesuítas decorria da oposição que a Companhia de Jesus fazia à escravização dos índios do Maranhão. Veja, a Companhia de Jesus, ou Ordem dos Soldados de Cristo, era um grupo que regia o quê? A Ordem Jesuítica, o trabalho desses jesuítas. Isso não só aqui no século XVII, mas desde o início da colonização do Brasil. Como é que a igreja se posicionava em relação à escravidão dos índios? Em linhas gerais, os jesuítas fizeram oposição, não é isso? Faziam oposição. Mas era uma oposição total? Não. Por exemplo, eles cogitavam os índios que não seguiam. Isso. Ou seja, a guerra justa. Lembra do conceito da guerra justa? O que era a guerra justa? Os índios que não quisessem se submeter à catequese ou ao processo de subordinação nas missões, eles poderiam sim ser escravizados, inclusive com o apoio dos jesuítas. Então, isso era em qualquer parte do Brasil, não era só no Maranhão, não era só em Pernambuco, não era só na Bahia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso se encaixa desde o início da colonização do Brasil. E com o passar dos séculos continuava. Não é que os jesuítas eram 100% contra, mas em caso de subordinação à catequese, a preferência era para a atuação deles nas missões, onde os jesuítas diziam que não havia escravização, mas os colonos diziam que aquilo era escravização sim, que se era para o índio ser livre, eles não deveriam estar sob monopólio dos jesuítas nas missões jesuíticas. Entenderam? O concorrente normal entra em desespero. Então, veja, se você se deparar num concurso com uma questão que tem o enunciado e ele não esteja perguntando nada, você vai se basear em quê? Só no que o texto está dizendo. Só tomando como referência o texto e, lógico, fazendo as pontes com o que você sabe, certo? Então, qual é a dica aqui? O que é que ele está perguntando? Proposta de Manuel Beckmann, que era o líder do movimento. Por isso que o fragmento do texto é um fragmento de uma declaração elaborada pelo próprio Beckmann. É claro que, quando uma pessoa elabora o documento, quando uma pessoa elabora o documento, entre o que ela diz e o que ocorre na prática, podem haver grandes diferenças. Diga, Darlison. Entre o que a pessoa diz e o que ocorre na prática, podem haver muitas diferenças, certo? Muitas, muitas, muitas diferenças, certo? Como, Darlison? Cadê? Ah, tem aqui. Ele quer uma errada, né? Vixe, tem um monte de coisa errada aqui. Como é que a gente vai escolher a errada? É, tem aqui, repare. Eu não vi, não. Tem aqui, assinale a alternativa incorreta. Então tem um monte de resposta aqui. Minha nossa, tem a resposta aqui, viu? Aí aqui não tem como não, para escolher a incorreta. Sem chances. Sem chances. Porque, a não ser que ele tivesse dado um direcionamento, entendeu? Se ele desse um direcionamento, deixa eu dar um exemplo. Se ele desse, eu vou conferir se essa formatação dessa questão é essa mesma. Porque, veja, se ele desse uma coordenada para a gente, dissesse assim, com base no discurso de Beckmann e no que realmente aconteceu a partir da Revolução, analise a alternativa, aí já seria diferente, porque com base no que realmente aconteceu depois, a ideia de uma liberdade aqui, na verdade, não existiu. Entendeu?
Mas ele teria que dar um comando para a gente. Como é que a gente vai saber? Pelo texto, pelo ideológico, pelo ideal promovido pelo Beckmann, é o que ele propõe. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora, pelo que ocorre na prática, na verdade, não vai se ter uma prática de um cenário de liberdade de mão de obra depois. Mas ele teria que dar o comando. Não tem como. O incorreto pelo incorreto? Impossível. Não, mas veja, Natália, o comando aqui ele quer assinale a alternativa incorreta. Tá, mas incorreta em relação a quê? Ao texto? Aos resultados dessa campanha? Você está entendendo o que eu estou querendo lhe dizer? Ele diz que quer um incorreto, mas você tem muitas coisas incorretas aqui. Veja, se for ao contexto histórico e aos resultados do movimento, seria uma coisa. Se for em relação às bases do movimento, seria outra. Se for o incorreto de acordo com o cenário do texto, é outra. Você está entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Ele dizer aqui o incorreto pelo incorreto, daria para botar tudo incorreto aqui. Tudo. Veja, a gente levando em conta o texto, a gente levando em conta os resultados disso aqui, a gente levando em conta o processo que gerou isso aqui, são respostas diferentes. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Então, realmente, sem condições. Mas eu vou dar uma olhada nessa questão, se teve algum erro de digitação, se tem algum enunciado, nela que dê um comando. Porque por isso aqui, gente, tinha que se entrar com recurso com uma questão dessa. Tá, o incorreto em relação a quê? São respostas diferentes. Não tem como ser a mesma resposta. Tá entendendo onde é que eu tô querendo chegar? Na verdade, é a alternativa correta ou é a incorreta? Vocês pesquisaram aí na internet, pode ser que o pessoal da gráfica tenha cometido um erro de digitação, entendeu? Aí vai ser diferente. Se for a correta por esse cenário, é uma coisa. Se for incorreta por esse cenário, tem várias aqui. Se for incorreta pelos resultados desse cenário, é outra coisa. E se for incorreta pelas causas desse cenário, é outra coisa. Então, dá respostas totalmente diferentes aí. Depois vocês pesquisem aí, eu vou dar uma olhada na internet se essa questão ela foi digitada errada. Vocês mandaram para mim? Procura aí para mim. Ah, gente, então isso aqui foi broquice de quem fez lá. Eles modificaram a estrutura da questão. Eles modificaram. A Natália achou aqui. Eles modificaram. Isso aqui era uma questão de somatório, ó. Eu vou ver com eles. Isso aqui foi erro lá, ó. É uma questão, não dá para enxergar. A Natália achou e me mandou aqui, uma questão de somatório. E tá pedindo o que tem de certo. O que tem de certo. Aí, onde foi que esse louco achou o incorreto aqui? Eu vou perguntar o cara que organiza lá, que faz a edição do material, onde é que ele achou esse pequenininho aqui, bota a incorreta. Porque se é incorreta, tem mais de uma. Você entendeu o que eu disse? Se é incorreta pelo texto, tem mais de uma. Entenderam onde é que eu quis chegar? Foi o erro na estrutura da questão. Isso aqui não é uma questão de ABCDE, não, meus queridos. Era uma questão de somatório. Não é ABCDE, 1, 2, 4, 8 e 16. E aí, no enunciado da questão original, está pedindo a alternativa ou as alternativas corretas. Certinho? Então, nós teríamos que mexer. Vamos mexer aqui nessa questão, vamos refazer. Então, adaptando aí, ó, pela pesquisa que a Natália fez, pegando a questão do jeito certo, porque aí saiu a BCDE, tá errado. Tá errado. Você viu, Natália, aí na sua pesquisa, se a instituição está certa, se foi essa mesmo, ou se eles estão errados? O EN, né? A instituição está certa, não tá? Descobre aí, Natália. Vocês são ótimos para descobrir essas coisas, né? Eu ia passar uma hora para eu saber onde estava esse negócio. Vocês descobrem o segundo, vocês são ótimos. Vê aí, Natália. Então é isso, gente. Tá explicado. A questão tá formatada errada. Cadê, gatinha? Os outros já descobriram aí?
Matheus. Tá pesquisando, Garine. Vocês são topados. Vá, resolvam aí o problema. Mas vocês estão vendo que tem alguma coisa errada? Não tem como. Não tem como. É impossível. Real de quê, Matheus? Real de quê? Real. O que é real? Real seria o quê? É mesmo? É isso? É mais ou menos assim que você está falando? Oi, Natália. Ele disse que é 21 no original. Vamos descobrir que engodo é esse. Ele botou todas certas, foi, Natália? No gabarito da instituição, ele botou tudo certo? Ah, ele colocou que o somatório das certas dá 21. Menino, quem foi o animal que fez essa questão, hein? Vamos descobrir qual foi o raciocínio dele. Vamos descobrir o que é que esse maluco queria dizer. Repare, então quer dizer... não tem sentido. Tem sentido. Tem alguma coisa de errado nessa questão, a gente tem que descobrir. Mesmo essa que vocês acharam aí, não tem lógica. Não tem lógica. Porque aí, se é 21, teria que ser o quê? 16, 17, 18, 19, 20, 21. 16 mais 4 mais 1, né? Aí seria a C e a E. Certas, repara. Menino, não tem condição não. Tá errado também. Tá errado também. Não tem como. Aí, no caso, errada seria a B, não é isso? Mas isso a gente já sabe. Não. Não. Como é? 16, 17, 18, 19, 20. Errada seria a B e a D. Repare. Não, é errada, né? Gente, tem condição não essa questão. Ela está toda errada. Ela está errada sendo o ABCDE, ela está errada sendo o somatório, ela está toda errada. Eu vou iniciar um processo de investigação para saber de onde apareceu essa porcaria e quem teve a gigantesca e esdrúxula ideia de colocar o ABCDE. Mas esse gabarito que vocês estão me dando está errado também. Está errado sendo ABCDE e está errado sendo somatório. Está tudo errado. Deus me livre. 1, 4 e 8. Outra sugestão. 1, 4 e 8. 8, 4, 12 e 1, 13. 1, 4 e 8. 13. Vamos ver na opção dos 13. Menino, que questão ridícula essa. Eu nunca tinha pego essa para fazer, não. 1, 4 e 8. Vamos ver. Estaria certo, né? 1, 4. Também não. Gente, cada um de vocês achou um gabarito. Um achou um 4 e 8, outro achou 21, somatório. Não... Presta não, pode jogar no lixo. Mas eu vou tentar descobrir como foi que ela saiu disso para o outro e por que vocês estão achando gabaritos diferentes. Tá entendendo? A Karine achou um gabarito, a Natália achou outro gabarito, o povo da gráfica botou numa outra formatação. Não, essa questão é sem esperança, Natália. Ela é imprestável. Mas eu vou dar uma investigada para saber quando ela foi feita, se teve. Deve ter tido recurso, porque se. Repara, cada um acha um gabarito. Aqui tá somatório. O pessoal da gráfica botou ABCDE. Eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma investigada lá quando ela foi feita. Que babado foi esse? Para a gente ver se descobre pelo menos qual foi a justificativa que quem fez usou. Deve ser uma justificativa bem esdrúxula, para botar uma questão dessa de somatório, e um dá 21, outro dá 13, outro cruz, credo, Jesus amado, São Longuinho, Jesus Cristo. Mas eu vou dar uma olhada, viu? Por enquanto, imprestável. Por enquanto, aqui é caso de exorcizar quem fez essa questão.
porque não é mais caso nem de burrice, é caso de aberração. Mas eu vou dar uma investigada para descobrir quando ela foi feita, porque quando dá bode, quando dá confusão, quando tem recurso, quando tem quebra-pau, aí fica fácil de descobrir, né? Se teve quebra-pau, se foi feita assim, nesse modelo, teve, porque não tem como, não tem resposta isso aqui. Não tem resposta, nem é 21, nem é 13, não é nada disso. Não tem como. Mas eu vou investigar essa desgraçada, certo? Por enquanto, no jeito que ela tá, e esses gabaritos que vocês acharam, nenhum presta. Nenhum serve. Mas eu vou atrás disso aqui, certo? No nosso saiu como 182. Sem resposta. Vou tentar descobrir, viu? O que foi que aconteceu? Achou outro gabarito? Olha, já tem um terceiro gabarito agora. Qual é o outro, Karine? 1, 2, 4. Agora, cada lugar tem um gabarito. Um gabarito dá 21, o outro gabarito dá 13, e esse dá quanto? Tudo errado? 1, 2, 4, 8, 16, tudo errado. Então, a resposta seria o quê? 0. O somatório é quanto? 0. Porque está tudo errado e ele quer acerta. Não, mas aqui nesse que a Natália achou, ele quer a correta. Aí no que você achou, ele quer a errada. Aí seriam todas erradas nesse outro gabarito que você achou. Seria o somatório 31, mas ele pedindo as incorretas. Menino, que engodo é esse? Você está entendendo? Porque, veja, se ele quer a correta e ele coloca 1, 2, 4, 8 e 16 como incorretas, então a resposta é 0. Minha Nossa Senhora. Já vamos 1, 2 no quarto gabarito e nenhum presta. Eu nunca tinha prestado atenção quanto essa questão é absurda. Não tem como. Se isso aqui foi colocado nesse... Vocês estão procurando, em cada lugar que vocês acham tem um gabarito diferente. Eu vou descobrir o que foi que teve nessa questão. Eu gosto de olhar quando foi feita, porque depois, vocês estão vendo, em cada lugar que vocês pesquisam, eles botam uma resposta. Aí não existe, eu quero saber de quando ela foi feita, que maluquice foi essa. Eu vou dar uma pesquisada. Do jeito que tá, pode rasgar e jogar no lixo. Do jeito que tá, não serve para nada. Beleza? Aí eu vou descobrir o que foi que aconteceu aqui para a gente chegar a um denominador comum, se é que existe ou que o nível de delírio do autor foi tão grande que é sem resolução. Quer que eu te mande a prova que eu achei? Manda, filha, manda que eu olho, certo? Manda que eu olho. Viu? Do jeito que tá um lixo. Se tiver lixo assim, eu vou pedir para arrancar essa questão daí, tá? Mas não se preocupe não, que eu vou descobrir quando ela foi feita que macacada é essa e por que em cada canto tem uma resposta diferente, tá? Assim que eu descobrir que bode é esse, eu digo para vocês. Do jeito que tá, não presta. Do jeito que tá, não tem como. Tranquilo? Eu olho a prova, viu, Karine? Vamos lá, vamos mais. 185. Do jeito que tá, sem condições. Vamos lá, 185. 185, 185. Cadê você, minha querida? 185. Quem foi que pediu 185? Foi o Darlisson, foi? Pronto. A Karine achou a prova original. Depois, quando terminar a aula... Não, quando terminar a aula eu tenho outra. Mais tarde, quando acabar tudo, eu vejo. Eu me empenho ainda em descobrir o que é que tem de errado com isso aí. Que bagaceira é essa? Tranquilo? Vamos lá. 18185. Darlinson, não foi você não? 18791. A Karine quer 185. Tá, vamos 185 e 187. 185 e 187. Vamos lá. Doideira da poxa. Como é que a pessoa ganha dinheiro para fazer uma miséria dessa, hein? Cruz, credo. 185. 185. Cadê você, minha filha? 3, 184, 185. Tá, 185 diz assim. Todas as alternativas dão 85. A 85 diz: a tentativa de transformar Tiradentes em herói nacional, adequado a todos os gostos, não eliminou totalmente a ambiguidade do símbolo que representa. Não sei se o que está fazendo esse trema aí.
Sobre Tiradentes, personagem histórico, analise as afirmações a seguir. Tiveram dúvidas em todas, foi? Em todas essas? Todas? Tá. Aí diz assim, letra A aceitação de Tiradentes veio acompanhada de sua transformação em herói nacional, mais que um herói republicano. Sim. Sim, tá certo, porque na verdade o movimento republicano lança ele como herói nacional, como garoto propaganda do movimento republicano, mas não só do movimento republicano, ele é içado ao posto de quê? Ao conceito de quê? De herói nacional, numa história do Brasil com limitados heróis nacionais. 2, em relação à figura de Tiradentes, ninguém teve razão e todos tiveram razão, porque é assim que as lendas se constroem. É para dizer o seguinte, que não adianta você dizer que foi mocinho ou que foi bandido. Existem diferentes versões sobre ele e está mostrando que as lendas são construídas assim. Ninguém tem razão e todos têm, no sentido de que tanto a versão do herói que deu a vida pela nação brasileira, quanto a noção do bandido, do fofoqueiro, são várias versões que acabam construindo a imagem dele, mas a imagem que acabou ganhando maior visibilidade foi a imagem de herói nacional, propagada pelo movimento republicano no século XIX. 3. Um dos segredos da vitalidade da imagem de Tiradentes, enquanto herói nacional consiste na impossibilidade até o momento de construção de uma biografia precisa. Por que não dá para ter uma biografia precisa? Porque as versões são diferentes, o herói ou o bandido, né? O aproveitador ou aquele que deu a vida pela nação brasileira. Então, você tem essa dicotomia. Tem tudo a ver, todas elas. Tanto a 1 quanto a 2 quanto a 3. É justamente discutindo como um mesmo personagem na história ele pode ser avaliado por perspectivas diferentes, por olhares diferentes, a depender de quem está avaliando a figura. Deu para entender essa? Na verdade, esses 3 itens eles estão caminhando numa mesma direção. Deu para entender? Tranquilo? O que é S, sim, é? 187. Quem foi que pediu a 187? 187. Oi, filha. Eu tenho só uma dúvida na afirmativa 3 da 193 para terminar o módulo. Tem como tirar essa dúvida minha rapidinho? Tem, já chego nela. Só mais um e eu já chego, tá bom? Porque Tá bom, tem a obrigada. 193 e a 191. Eu faço primeiro a 193, tá certo? Tá certo, Já vou obrigada, Val. fazer, só um minutinho, por nada. Essa aqui é até 7. Tá, aí eu troco daqui e vou para lá, certo? Vamos lá, 187. Quem foi que pediu a 187? Aí C. A transferência da sede administrativa do Brasil colonial de Salvador para o Rio de Janeiro teve como principais fatores A e C. Letra A diz assim: a política centralizadora posta em prática pelo Marquês de Pombal com o objetivo de eliminar as tendências expansionistas do Centro-Sul. Repare, a transferência da sede administrativa do Brasil colonial de Salvador para o Rio de Janeiro foi feita durante o governo de Dom José I, quando Pombal era primeiro-ministro. A política centralizadora posta em prática pelo Marquês de Pombal, correto, com o objetivo de eliminar as tendências expansionistas do Centro-Sul, ao contrário de promover essas tendências expansionistas, considerando-se que o Centro-Sul do Brasil era a área de maior proeminência, certo? Graças a quê? Ao ciclo mineratório. E aí ele vai idealizar mecanismos para quê? Para potencializar, para profissionalizar essa escoação do ouro da região, esse escoamento do ouro, perdão, da região das Minas na direção do litoral, na direção do porto do Rio de Janeiro. E aí seria mais viável transformar o Rio de Janeiro em capital. Beleza? Não é eliminar as tendências expansionistas, mas potencializar, já que esse expansionismo na direção do Centro-Sul seria importantíssimo para quê? Para acelerar o processo de escoamento de riquezas na direção da Europa. Aí a sua outra dúvida foi a letra C, sobre a transferência da capital, o declínio da economia açucareira de Pernambuco e Bahia e a ascensão das capitanias de São Paulo, Minas Gerais e atual Rio Grande do Sul. Perfeito. Ou seja, esse maior expansionismo do Centro-Sul em detrimento do Norte e Nordeste. A C tá boa, tá joia. A não.
Entendeu, Darlison? Entendeu? Pronto. Aí, vamos lá. Aí as 180 acabaram. Vocês me pediram duas das 190. Me pediram 191 e 193. Vamos começar pela 193, que a Kaline pediu, mas alguém me pediu a 191 também ontem. 193 e 191. A 193, ela diz assim: desde que os portugueses encontraram ouro no Brasil, tanto o escoamento da produção colonial quanto o abastecimento das regiões produtoras foram feitos no lombo de animais de carga. O ouro, escoamento e abastecimento no lombo dos animais de carga, principalmente as mulinhas, né? Aí diz, com relação ao tema do fragmento acima, analise as afirmações a seguir. Quais foram os itens que vocês tiveram dúvidas na 193? 193. 2 e 3. O 2 diz assim. O 2 diz assim. Entre os séculos 18 e 19, essa atividade comercial, apesar de ter sido alvo de pesados impostos, fortaleceu a economia do economia da região sul e centro-sul do Brasil, hoje sudeste, entre os séculos 18 e 19. Que atividade é essa? Quando ele diz, desde que os portugueses encontraram ouro no Brasil, tanto o escoamento da produção colonial quanto o abastecimento das regiões produtoras foram feitos no lombo de animais de carga, de moares, né? Aí ele diz que entre os séculos 18 e 19, essa atividade comercial, apesar de ter sido alvo de pesados impostos, que era o quê? O escoamento do ouro, né? Através desses moares na direção do litoral, fortaleceu a economia do sul e centro-sul do Brasil, hoje sudeste, até o século XIX. Sim, mas no século XIX você vai ter ali uma mudança de paradigma, que é a expansão do quê? Da cafeicultura, do setor cafeeiro, mas a 2, tranquilo. A 3 diz assim, esses animais viabilizavam o transporte das riquezas no interior da colônia e não constituíam em fonte rentável. Não constituíam em fonte rentável, essa está errada. Constituíam sim, até o século XIX, certo? Constituíam sim, geraram muitas rendas, posto que tinham longas distâncias a percorrer e morriam facilmente. Não, né, gente? Burro, mula, jumento, justamente eles se caracterizam por essa resistência, né, maior. Se você pega um cavalinho de raça, né, e um jumentinho, vocês sabem que o jumento dá de pau no sentido de quê? De resistência em relação a outras raças, né? A outras espécies. Então, nesse caso aqui, a 3 não se encaixa não, filha. A 2 dá. Deu para entender? Teve dúvida na 1? Ô, Val, Oi. eu não entendi. Esse pesado imposto no gado foi pela criação do litoral, que eles queriam Não, afastar isso? mas aqui não é no gado. Aqui é lombo de animais de carga. Principalmente o quê? Muares para escoar o ouro, e muitos foram usados também depois no escoamento do café, no século XIX. Os tributos, os pesados impostos, desde aqui entre os, né? Essa atividade comercial, apesar de ter sido alvo de pesados impostos. A atividade comercial não é dos muares em si, mas a atividade comercial é o quê? A circulação de materiais metálicos nos lombos desses animais, que também o comércio deles se tornou rentável. Mas a cobrança de tributos girava em torno daquilo que era carregado por esses animais. O comércio desses bichinhos se dava dentro da colônia e acabou sendo rentável para alguns grupos que disponibilizavam esses animais como recursos para transporte de longas distâncias e cargas pesadas, né? Por eles terem uma resistência maior. Tranquilo? A1, vocês tiveram dúvida? O item 1 da 193? Não, né? O 1 está certo ou está errado? O comércio de animais de carga gerou imensa prosperidade para aqueles que lidavam com essa atividade, pois os animais que circulavam pelos caminhos da shopping significavam eles mesmos ter essa atividade econômica. Eles mesmos, no sentido de só por eles já se tinha lucro. Beleza? Então, aqui não dá mesmo. Aqui não dá mesmo, é a 3. A 3 realmente não rola. Beleza? E a 191? Quem foi que teve dúvida na 191? Quem foi que teve dúvida na 191? Oi, Matheus, diga. Quem foi que teve dúvida na 191? Pode, intenso. O comércio de Moares, sim, foi super intenso, Matheus. Mas ele não chega a gerar lucros para o mercado externo. Era mais coisa do mercado interno mesmo. Para o mercado externo, a preocupação era com a lucratividade dos produtos que esses Moares carregavam.
Mas a lucratividade foi intensa. Muita gente ganhou muita grana com o comércio de mulinhas, jumentinhos e burrinhos, porque eles se tornaram decisivos, fundamentais para esse escoamento de tesouros metálicos na direção do litoral. Agora, entenda que era muito algo do mercado interno e não com foco no mercado internacional. Certinho? Vamos tentar fazer pelo menos um. Eu já vou ser expulsa aqui, né? Mas tudo bem. A 191, para a gente fechar aqui. 191. Quem foi que pediu a 191? O dono da 191 está aí ainda? Letra A e B. Ela fala do quê? A 191. A rebelião analisada ocorreu no contexto. Que rebelião é essa, filho? Ele virou um herói nacional em Confidência Mineira, é? Reivindicações primeiro reivindicava a coroa, chamava os jesuítas para Portugal porque eles apoiavam os índios e pediam as escravização. Ah, não, é Beckman de novo, né? É Beckman, não é? Vocês leram aí, com cuidado? Qual é a que está falando aqui? Em Confidência Mineira? Ele virou um herói nacional, antecessor de Tiradentes e coisas do tipo. Ele foi enforcado realmente, punido pela coroa portuguesa, prendeu o governador e o mandou de volta para a metrópole. Mas quais eram suas reivindicações? Primeiro, reivindicava que a coroa chamasse os jesuítas de volta para Portugal, porque eles atrapalhavam o uso dos índios, impedindo sua escravização. Segundo, como não se tinha índios para trabalhar, tinha-se que comprar escravos africanos, mas só se podia comprar da Companhia de Comércio, que colocava o preço nas nuvens. Logo, as grandes reivindicações desse herói eram o direito de escravizar os índios e de comprar africanos a preços baixos, mas usando um discursinho bonitinho para isso. É a revolta de Beckman aqui. A rebelião analisada ocorreu no contexto. Aí, letra A diz, de reforço das restrições mercantilistas decorrentes das frágeis condições do Império Português após a restauração. Ei, restauração de 1640 é o final da União Ibérica. Com o final da União Ibérica, os holandeses continuavam no Brasil monopolizando o quê? O tráfico atlântico de escravos, e com isso houve uma restrição muito grande de mão de obra a partir de então. Sacou? É porque é uma pegadinha. Ele bota Tiradentes lá no início, mas ele diz que é um antecessor. Um antecessor. Aí ele está falando de expulsão dos jesuítas, de questão de mão de obra. Viu? Você entendeu? É porque como ele bota Tiradentes lá no início, acho que ele está falando em Confidência Mineira. Aí B, cita as reformas pombalinas. As reformas pombalinas já foram bem depois. A C, das primeiras descobertas de ouro na região das Minas foi antes. D de dado, e não foi na região das Minas, aqui foi na região do Maranhão. D de dado, transição das capitanias hereditárias e organização do governo geral no século XVI, não, certo? Aqui é depois exploração dos bandeirantes paulistas em terras a oeste de Minas Gerais, não, é Maranhão. Então, só se encaixaria o quê? Na 191, letra A. Sacaram? É só uma pegadinha. Gente, fechou ou ainda tem mais alguma coisa? Porque já me foram passadas 4 questões do livro 4, eu quero focar nelas. Tem, Karine? Essa 75 que tem aqui é sua, é? Diga aí, rapidão, para ver se eu consigo desenrolar para você, que eu tenho que começar outra aula. Veja aqui, vamos lá, 75 é o que foi que você teve dúvida na 75, para a gente se livrar desse livro 3, minha gente, que ele está perseguindo a gente demais. Amanhã eu quero focar só no 4. Amanhã e na semana que vem toda. 75 filha? Peraí, 75, 75, 75, 75, 75. O que é que diz a 75? Os mitos e o imaginário fantástico medieval não foram subitamente subtraídos da mentalidade coletiva europeia. Durante o século XVI, conforme Lauro Melo de Souza, parece lícito considerar que conhecido se demistificado do seu universo fantástico, o Atlântico passará a ocupar papel análogo no imaginário do europeu quatrocentista, ou seja, do século XV. O imaginário que provocou a crença dos viajantes no contexto da expansão marítima europeia propunha a 75, C e D. C. Existência de montes marinhos, ondas gigantescas e outros tipos de ameaça no chamado Mar Tenebroso, como era conhecido o Atlântico. Essa se encaixa. Aquelas visões bem aterrorizantes sobre o Atlântico, os naufrágios, a ideia dos monstros que vinha daquela logística medieval. E a outra alternativa foi a D de dado. Dúvida em relação à possibilidade de circunnavegação da Terra, pois a primeira volta completa ao mundo só ocorreu no final do século XVI. No chamado... no final do século XVI, quando Colombo prosseguiu em sua busca de uma rota para as Índias. Colombo nunca fez volta ao mundo. A volta aqui é Sebastião del Cano e
Fernando Magalhães, certo? E não é final do século XVI, é nas primeiras décadas do século XVI. Então, aqui melhor é a C de casa. Beleza? E qual foi? Não sabia da C, né? O Colombo só vai até as Antilhas. Todas as viagens que ele fez, ele só vai até aquelas ilhas ao norte da Venezuela. Qual foi a sua outra? Foi a 85, foi? Karine? Foi a 85, foi? Pode tirar? Pronto, então tá. Pronto, meninos. Então, amanhã vamos concentrar no 4, vamos? Vamos concentrar no 4, mesmo porque domingo a gente tem aula, domingo e segunda vocês vão ter um monte de questões para resolver. Aí, o que vocês já tiverem feito, é bom eu tirar logo. 85, 110, é? O que é que você teve na 85? Qual foi a dúvida? Da 85, 110. O que foi que você teve de dúvida na 85? 85, 85, 85. O texto... Navegante atrevido, saiu de Palos um dia, vinha com 3 caravelas, Pintanina, Santa Maria, dos americanos, nananana. Muita coisa sucedeu daquele tempo para cá, o Brasil aconteceu, maior, Cristóvão Colombo, tá? Expedição de Colombo. Item 2 do 85, o item 2 do 85, item 2 do 85, o que é que o item 2 do 85 diz? Os cantores da Tropicália utilizam a canção como ironia em relação ao discurso ufanista dos militares brasileiros durante a ditadura. Para eles, o Brasil estava submisso aos interesses econômicos dos Estados Unidos, como havia sido em relação às monarquias ibéricas no período colonial. Porque a gente não estudou isso ainda, mas se faz essa ponte, os tropicalistas, né? O movimento da Tropicália, ele vai fazer uma série de críticas, né? Crítica política, crítica social, e falar aí de uma submissão cultural em relação aos Estados Unidos, tal e qual ocorreu em relação à coroa portuguesa no início da colonização, muito embora aqui vai ter uma contradição, porque o movimento da Tropicália, ele usou uma série de como é que eu posso dizer, de musicalidades, uma série de estilos que foram, na verdade, junções de quê? Rock and roll, jazz, blues, forró. Então, a ideia era fazer uma mescla musical. E aí o rock and roll norte-americano entrou também, muito embora existisse essa crítica de que havia uma dependência cultural do Brasil em relação a outras nações. Mas isso não impediu que o movimento usasse o rock and roll norte-americano que estava em emergência no período para desenvolver críticas políticas e sociais. Tá certo? Então, nesse caso aqui se encaixa. Sua última dúvida foi qual, Karine? 110 foi? 110, 110, 110, 110. O que foi que tu não entendeu na 110? 110, 10, 10, 10. O que foi que tu não entendeu na 110? Não entendeu o texto para articular com as alternativas? Esse texto fala do quê? Tendo saído de Quito em 1541, Francisco de Orellana e seus companheiros foram avisados de que águas abaixo no Grande Rio se achava Amazonas. Foi aparentemente depois de atravessar a foz do Rio Madeira que deram em cheio com a boa terra e senhorio das Amazonas, entre aspas, assim chamada pelo cronista da viagem, o dominicano Frei Gaspar de Carvajal. Essa bondade da terra não impediu que uma tremenda refrega saudasse ali os homens de Orellana. A fúria com que se viram acometidos explica o frade de algumas mulheres a pelejar diante de todos os índios, como se foram seus capitães. Ao descrever aquelas mulheres, diz o dominicano que eram membrudas, de grande estatura e brancas, andavam nuas com as vergonhas tapadas. Sérgio Buarque de Holanda, Visão do Paraíso. Aí diz, a expedição comandada por Francisco de Orellana alcançou a foz do rio Amazonas. Na descrição da viagem feita pelo frade Gaspar de Carvajal, percebe-se o quê? Percebe-se o quê aqui? Veja, ele saiu numa expedição de Quito, no Equador, e vem pela bacia amazônica, e ele diz que vê mulheres, né? Que ele classifica como amazonas, diz que eram membrudas, brancas, pareciam capitães dos outros. Ou seja, ele faz uma descrição aí bem fantástica, dentro de um olhar bem fantástico, sobre essas pessoas que ele encontra, certo? Isso era comum dos viajantes, ele descrever a fauna, a flora, os indivíduos que eram encontrados dentro de uma logística bem fantástica, ou de uma logística fantástica para o lado positivo, da idealização paradisíaca, ou uma logística fantástica para o lado da demonização das figuras, dos personagens encontrados. Deu para entender? Não sei. C, a proposta? É C a proposta de vocês, da 110? Uma propagação de imagens extraordinárias da floresta, fato que ampliava a expectativa europeia de encontrar riquezas fabulosas na região. Pode ser essa. Tem alguma melhor? Uma rejeição dos mitos da sociedade indígena do Novo Mundo, considerados pelos conquistadores meras superstições. Isso aconteceu, mas o texto não entra nesse debate.
Uma conquista das tribos da floresta pelos guerreiros espanhóis que evitava a qualquer custo o uso das armas de fogo. Primeiro que eles não evitavam. E aqui ele não está mostrando a conquista, ele está visualizando essas pessoas e traduzindo o que elas seriam dentro da sua logística de pensamento. Desde dado uma visão negativa do grande rio e da floresta, considerados locais sombrios e temerários que os europeus deveriam se afastar, se teve essa visão por parte de alguns navegadores, mas por esse texto não é a ideia que você vê. Uma aceitação pelos sacerdotes cristãos do paganismo que caracterizava a religiosidade na sociedade. Não, essa é a pior. C de casa. C. Tranquilo? Pronto, fechamos finalmente essa nossa labuta. Ok? Tudo certo? Por nada, meninos. Graças a Deus deu certo. Deixa eu ir acudir os outros. Mais tarde, quando eu terminar, eu vejo lá aquela questão, tá? Amanhã eu queria passar mais tempo com vocês. É porque amanhã eu tenho aula pela manhã, eu tenho aula pela tarde e tem uma tal de uma live à noite. Aí vai começar logo cedo, sem hora para acabar, que essas lives agora é assim, ninguém mais tem hora, é para viver em função delas. Aí por isso que eu vou ter pouco tempo com vocês, então eu vou tentar o máximo possível encaixar o horáriozinho para a gente acelerar o 4, e aí quando for domingo, com as aulas de domingo e segunda, vocês avançam mais, tá certo? Mas não se preocupe não, que a gente gasta bastante tempo nele, como a gente fez com o 3 também, não tem problema nenhum. Tá bom? Beijo, beijo, beijo para vocês. Até amanhã. Bye, bye, meninos. Boa noite. Durmam bem. Até mais.